Isaías 43, versículo 1. E agora, eis o que o Senhor diz, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergerão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá, pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois eu estou contigo. Do Oriente trarei a tua raça, e do Ocidente eu te reunirei. O que o Senhor quer dizer isso com a gente? Nessa tarde, nessa manhã, nesse dia. Essa palavra, ela falou muito comigo. Eu estava refletindo sobre ela, pensando, e hoje de manhã eu resolvi fazer uma coisa diferente. Comecei a ser fitness, como fala. Fiz uma caminhada hoje cedo, corri um pouco, andei de patins, que é uma coisa que eu gosto muito, e pretendo fazer todos os dias. Eu não pretendo diminuir as gordices que eu como, mas pretendo caminhar um pouco mais, fazer exercício e aos poucos mudar a minha rotina, talvez até mais pra frente mudar a minha rotina alimentar, né? E nisso eu estava caminhando, coloquei o terço no Spotify para mim ouvir, e eu rezando o terço, falando com Deus sobre as minhas dificuldades. Para quem não sabe, eu tenho um e-commerce. Esse e-commerce é de imóveis, né? E nisso eu tomei um golpe esses tempos. Também tive algumas dificuldades, prefiro não comentar. E nisso a minha empresa quase quebrou, né? E nisso estava com uma quantia alta de conta para pagar futuramente. E nisso eu correndo, aumentei um pouco o ritmo. E nisso o Senhor falava para mim, referente às minhas dificuldades: corra, continue, não pare. E na hora veio a lembrança de um filme do Procurando Nemo, que ela fala que quando algo do tipo, não vou lembrar perfeitamente, mas fala assim, que quando tiver dificuldade, algo do tipo, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nadar. E assim, e na nossa vida é assim. Quando você tiver problemas, tiver dificuldade, continue a nadar. Quando você não tiver mais esperança na tua manhã, continue a nadar. Mas nadar para onde? O Senhor te fala hoje que Ele quer que você nade para águas mais profundas, que Ele quer que você nade para um pouco mais fundo na sua intimidade. Ele quer que você nade um pouquinho mais fundo na sua intimidade com Deus. E nessa palavra Ele vem te trazer uma consolação e uma esperança. Porque nós passamos muitas vezes por dias difíceis, problemas, dificuldades, não somente na igreja, mas sim na nossa vida, na vida financeira, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa família. Nós passamos por dificuldades. Tem dia que a gente não tem esperança e a gente teme a problemas. A gente teme a problemas em tudo. E o Senhor, bem no comecinho, no versículo 1, Ele fala: nada temas, pois eu te resgato e te chamo pelo nome, és meu. Deus, Ele criou a gente e Ele ama a sua criação. Então Ele fala: não tenha medo, pois eu vou estar do teu lado e eu vou te resgatar onde você estiver, e eu vou te chamar pelo nome.
Assim como eu falei no podcast anterior, quando ele chama pelo nome, ele te chama pelo nome. E ele fala: és meu, está comigo, está do meu lado. E eu quero continuar cada vez mais e mais cuidando de você. Eu quero te continuar cada vez mais e mais cuidando de quem você é. Cuidando da sua pessoa, cuidando dos seus problemas, cuidando de tudo. Então não tenha medo, pois o Senhor está contigo, Ele é onipresente, Ele está em todas as ocasiões. Só não perca a sua fé e a sua esperança. Mesmo que esteja difícil, esteja a cruz pesada, continue a nadar, continue a caminhar, continue a correr, porque o seu futuro só depende de você. As suas conquistas só dependem de você. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que dar a primeira caminhada, sabe? Tipo, você só vai conseguir os seus objetivos se você continuar. Muitas vezes parece que é impossível, muitas vezes o mundo vai falar pra gente que você não vai conseguir, que você não vai conseguir realizar os seus sonhos, que você não vai conseguir alcançar as suas metas. E o Senhor fala ao contrário. Ele fala para que a gente não tenha medo, para que a gente não desista. Sabe aquele dia que você está alegre, está feliz? O Senhor está alegre e feliz com você. Mas sabe aquele dia que você chora, que você está triste? Ele chora com você. Nos seus sofrimentos, Ele está contigo. Nas suas dores, Ele está ao teu lado. E um pouquinho mais para frente, Ele fala: se tiver de atravessar a água, eu estarei contigo, e os rios não te submergerão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, não te consumirá. Sabe o que significa? Que não importa o problema, que esse problema ele não vai te derrubar quando o Senhor estiver contigo. Tem uma frase que eu não sei se é uma passagem da Bíblia ou se é uma frase de um santo, mas é assim, eu ouvi ela uma vez de um pregador chamado Emerson. E ela falou muito comigo, que é assim: não importa o tamanho da tempestade, pois quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. E é isso que eu falo, sabe? Se a tempestade está grande, se a turbulência está grande, se a cruz está pesada, quando Jesus está contigo, tudo vai muito bem. Tudo vai dar certo. Nós precisamos, hoje eu conversando com um amigo meu chamado Luan, nós precisamos confiar mais no Senhor. Tem pecados, tem erros que por nós não vamos conseguir vencer. Tem coisas que só pela gente a gente não vai conseguir lutar. Mas só que pela misericórdia de Deus, a gente vai conseguir passar por tudo isso. Então quando Jesus estiver no teu barco, tudo vai estar muito bem. Mas o que é esse Jesus estar no barco? É você estar na intimidade com o Senhor. Você orar todos os dias, mesmo sem vontade. Nem que seja, coloca uma dica muito boa. Quando você não tiver vontade de rezar o terço, coloca ele para ouvir. Pesquisa lá no YouTube, pesquisa no seu Spotify, pesquisa no seu Deezer, pesquisa lá terço. E reza esse terço junto, só ouvindo. Mesmo se você não tiver vontade, coloca para ouvir no seu carro, coloca para ouvir no ônibus, mas não desanima, sabe? E o Senhor fala um pouquinho mais para frente, Ele fala assim: pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Ele fala que Ele dá o Egito para te resgatar, e a Etiópia e Sabá em compensação. Então não importa o que você fez, Ele vai fazer de tudo para te reconquistar. E Ele fala: sabe por que Ele faz tudo isso? Porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. O Senhor Ele vai fazer de tudo para te fazer feliz, porque você é precioso para Ele. O Senhor vai te fazer de tudo para fazer você feliz, porque Ele te ama. Olha só que palavra linda, que palavra de conforto. E Ele fala: fica tranquilo, pois estou contigo. Sabe, a gente se desespera em meio a tribulações. Eu me desesperei e falei: Senhor, como tá complicado, sabe? Eu vendo acumulando contas,
Sabe, eu vendo um monte de dívida acumular. E ele me mostrou hoje, porque eu fechei um site, né? E o cliente pegou e falou: essa semana eu vou te mandar uma quantia. E essa quantia não vai ser suficiente para pagar todas as contas, mas vai ser suficiente para pagar algumas. E nisso ele me mostra que ele está cuidando de mim, sabe? Então, permita-se ser cuidado pelo Senhor. Se você tiver vontade de chorar na presença de Deus, chore. Se você tiver vontade de estar no seu trabalho, estar na faculdade, vai no banheiro, conversa pro Senhor, entrega tudo nas mãos dele. Ou se você estiver ouvindo sozinho, conseguir fazer isso agora, coloque tudo nas mãos do Senhor, porque Ele também, além dele cuidar de tudo na sua vida espiritual, Ele também cuida de tudo na sua vida. Ele cuida de tudo que você esteja passando, porque o Senhor, Ele é providente. E Nossa Senhora, ela nunca me deixou na mão, sabe? Ela sempre foi providente em minha vida. Teve uma vez que... Teve dois casos que eu vou contar pra vocês. O primeiro, eu estava indo trabalhar, era começo de emprego, não tinha salário. E o dinheiro da passagem, eu fiz as contas, eu tinha usado uma parte, né? E eu fiz as contas errado. Então, o dia que eu iria receber o salário, eu ia estar sem dinheiro para voltar para trabalhar e ir no outro dia. E esse valor era R$10. E a passagem era 10, não, era 9 e alguma coisinha, que era quase 55 a passagem. E nisso eu peguei e falei: nossa Deus, eu tô sem dinheiro, mas eu vou entregar em suas mãos. Falei: Nossa Senhora, cuida de mim, faça com que eu consiga ir trabalhar e voltar. Eu falei: nem que eu peça carona, que eu faça algo para conseguir chegar até o trabalho. E nisso eu fui trabalhar, com a esperança que eu ia ter o dinheiro para volta para minha casa e para me retornar para outro dia. E foi dito e feito. Cheguei lá, eu ganhei R$10 de caixinha e eu tive o dinheiro. Teve outra vez que uma jovem, ela fugiu de casa por causa que ela estava grávida e ela não sabia como falar com a mãe dela. E ela estava desesperada com várias situações. E nisso ela saiu. E ali, do nada, eu não ia abrir meu Facebook, sabe? Abri meu Facebook no trabalho, nem podia, na época. E ela mandou uma mensagem: Júnior, preciso falar com você. E eu falei: pode falar. E nisso ela falou: então, aconteceu isso. E eu tô na rua, minha mãe tá preocupada, mas eu não quero voltar pra casa, quero sumir. E ela falou: tô até pensando em fazer besteira, pensar em tirar minha própria vida, em tudo. E nisso eu fui a encontro dela, falei assim: me encontra 7 horas, lá no centro do Embu das Artes. E nisso ela foi lá, me encontrou. E nisso eu peguei e fui levando ela pra casa, contando uma história pra ela. E nisso eu peguei e falei: Senhor, só tenho dinheiro pra ir até a casa dela. E era longe, sabe? Era meio distante. E a rua que chegava até o bairro onde eu morava era deserta. E era uma caminhada bem grande. E eu falei: Senhor, se eu tiver que voltar de a pé, eu volto. Mas só que eu não vou perder essa vida. E eu não vou deixar de cuidar dessa menina. E nisso a gente foi. Chegando lá, eu peguei ela na casa dela, a mãe dela me agradeceu, tudo. E nisso eu fui pro ponto. Chegando no ponto, a mãe dela falou: você sabe como ir embora? Eu falei: sei sim. E nisso eu falei: eu não vou pedir dinheiro pra mãe dela, né? Fui lá, parei no ponto, dei sinal para 2 ônibus, eles passaram apagado. E pelo horário não tinha mais ônibus. E eu falei: e agora, Senhor? Que eu ia pedir carona, né? Até chegar pelo menos até o centro do Embu. E depois do Embu eu vinha andando até em casa. Na hora que eu comecei a caminhar, ligou o coordenador do TLC, daquela época, da paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Embu das Artes, falou: Júnior, e aí, como foi com a menina? Por causa que ela era uma das cursistas que cursou o último retiro. E nisso eu peguei e falei: foi tudo bem, agora tô indo embora. E eu com vergonha também não queria falar pra ele. Ele falou: então, Júnior, mas só que você tem como vir embora, que tá tarde. Aí eu falei pra ele: eu não vou mentir pra você, tô sem R$1 no bolso, eu tava começando a caminhar agora, eu ia voltar a pé. E ele falou: não, pode deixar que eu te busco e te levo na sua casa. E por que acontecem essas 2 histórias pra vocês? É pra mostrar o quanto Deus cuida da gente, sabe? Mas mesmo assim nós somos cabeça dura e nos desesperamos em meio à tribulação. E eu te falo: não sei o que você passa hoje, eu não sei por qual tribulação, por qual problema que você está passando hoje, mas eu te falo:
Confia no Senhor. Não se desespera, porque Ele tem o melhor para você. Como diz a palavra, como diz Isaías 43, versículo 5. Não sou eu que estou falando, é o Senhor, através do profeta Isaías. Fica tranquilo, pois estou contigo. Não se desespera, não se atribule, pois eu sei o melhor para você. Esse podcast eu ia preparar, escrever igual todos os outros, e eu não consegui. Eu tô desde quinta-feira tentando, hoje é segunda-feira. Desde quinta-feira tentando escrever e não consigo. Acontece algo, eu não consigo escrever. Aí o Senhor fala: meu, cadê o propósito do seu podcast? Que o podcast tem como propósito, não é montar uma pregação, montar uma partilha, é montar um momento de intimidade com Deus, é montar um momento de partilha, mas através de algo verdadeiro, de algo que eu vivo, de algo que eu sinto, de algo que eu passei, e assim passar Jesus para vocês e trazer uma nova esperança através de um momento de intimidade com Deus. E eu queria te desejar uma semana abençoada, um dia abençoado, uma noite abençoada, e falar que vai dar tudo certo. Coragem, não se desespera. Coragem, força. E eu te convido, assim que terminar esse podcast, faz a sua oração, conversa com o Senhor, entrega tudo nas mãos dele, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Se você olhar na imagem do podcast principal, tem o meu Instagram. E depois eu quero ouvir o seu testemunho. Vai lá, me procura lá no Instagram, me acha, Júnior Reis, mas vai estar escrito @Avanoil. Sim, esse é meu nome, diferente. Mas procura lá. Eu quero ouvir o seu testemunho, porque eu tenho certeza que o Senhor não vai te deixar na mão. E se você precisar conversar, eu sei que eu demoro muito para responder. Esse é um defeito que eu tenho que melhorar, mas é porque minha vida é muito corrida. Mas se você precisar de ajuda, se precisar conversar, me chama. Conversa comigo, porque eu quero poder cuidar de você. E eu também quero poder contar com você para dias que eu estiver desmotivado, ter alguém para conversar, sabe? Ter alguém para me ajudar. E eu tô muito feliz, porque é cada testemunho que eu ouço, sabe? Através de uma partilha num cara tão pecador, tão errado. Mas o Senhor, Ele escolhe os piores, né? E é isso que eu queria te dizer. Queria te agradecer por eu vir até aqui e dizer que eu te amo e Jesus te ama muito mais, tá bom? Fique com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria.